Trambecos, um podcast sobre criatividade. Oi, eu sou a Lau. Eu sou o Tito. E o nosso maior hobby é trocar ideias sobre projetos criativos que nunca vamos tirar do papel. Ou será que vamos? Eu acho que dessa vez rolou, hein? Toda semana viremos aqui tentar encontrar caminhos para responder as questões que mais afligem a mente de quem quer criar qualquer coisa. E a gente falou caminhos, no plural mesmo, porque vamos sempre chamar outras mentes criativas para nos ajudar. Ficou curioso? Então bora começar essa conversa. Trambecos está no ar. Em tempos em que somos bombardeados com inspirações que partem do mesmo lugar e também da segmentação do tipo de conteúdo que gostamos, pode ser fácil esbarrar nesse lugar do o que eu crio é só uma reprodução do muito que eu vejo por aí ou de fato é uma criação 100% autoral? Nesse episódio, eu e o Tito vamos passear por reflexões sobre como criar uma jornada de referência a partir das vivências pessoais, trocas com pessoas de universos diferentes dos nossos e até consumir conteúdos fora do nosso campo de likes. E como tudo isso pode nos ajudar a criar de forma autêntica. Perfeitamente. E vamos começar pelo começo? Que tal? Olha só a questão. Será que as referências são fundamentais em um processo de criação e desenvolvimento? Ou existe criar sem referência? Só criar. Eis aí a questão. O que você acha? Olha, eu acho que para responder essa pergunta, a gente precisa responder o que é referência primeiro. E aí eu tomei a liberdade de ir até ele, o polêmico ChatGPT, tenho muita dificuldade de falar isso sem travar minha língua, para pedir para nos responder. O que é referência? Uma referência, de maneira geral, é uma fonte de informação que é citada para apoiar ou reforçar um argumento ou uma afirmação. Já uma referência criativa é uma referência que é feita de forma não convencional, usando humor, ironia ou fazendo conexões inesperadas entre diferentes ideias para transmitir uma mensagem de forma original e cativante. Eu às vezes sinto que o ChatGPT ele tá meio morto por dentro. Eu acho que ele nunca esteve vivo por dentro, Lau. Eu acho que esse é o grande ponto. Mas voltando aqui, eu penso que as referências são fundamentais em qualquer esfera da vida. Não só quando a gente tá falando de criatividade. Tudo que a gente consome, conversa e vive pode ser um ponto de partida para desenvolvermos pensamentos, projetos e sim, as ideias. Pelo menos aqui nos meus processos criativos, as referências ajudam a ter um ponto de partida, né? Especial quando é um tipo de entrega profissional, sabe? E eu acho que criar sem referência é quase impossível. Toda ideia precisa partir de algum lugar. E claro que existem as inspirações que nos impulsionam para dar espaço para uma ideia nascer, mas o que inspira é movimento para se referenciar, sabe? Ou será que eu fui muito longe e viajei demais? Não, acho que faz total sentido. E até nessa ideia da inspiração, eu acho que a referência tem muito lugar nesse movimento de se inspirar, como um ponto de partida que me agita internamente para criar. Quando eu leio um livro, vejo um filme, série, ou até um vídeo muito bom sobre algum tema que eu me identifico, eu fico motivado a tentar produzir algo novo. Para dar um exemplo aqui de uma coisa bem da minha área de criação, quando eu comecei a pensar em fazer conteúdo para a internet, em vídeo, eu assistia muito aos vídeos da Charli, que é a Charli Is So Cool Like, que era uma criadora britânica, foi uma das pioneiras no começo do YouTube, assim. Deve ter sido lá pelos anos 2010, talvez, não lembro exatamente. Mas era uma época em que o formato de vlog, aquele vlog que era olhando pra câmera, contando uma história, era o que tava bombando. E eu gostava muito dos vídeos da Charli porque eles eram mais elaborados. Eles tinham narrativa, umas brincadeirinhas de edição, ceninhas, personagens, piadinhas, musiquinhas, tudo no diminutivo eu falei aqui, né? Mas era uma linguagem audiovisual própria. E eu ficava assim, nossa, isso é novo, isso é diferente. Ela falava da rotina dela, mas sempre trazia também reflexões sobre criatividade, ciência, humor. E eu acho que esse estilo, essa linguagem foi despertando em mim uma vontade de criar. E eu acho que até pensando nos temas, se relacionam muito com as coisas que eu faço até hoje. Ah, legal. É muito bom isso que você levantou, Tito. Eu acho que falar de referência sem abordar o que significa inspiração é quase impossível. Coisinhas que
estão de mãos dadas. Mas às vezes essa pesquisa, esse acesso ao referencial inspiracional pode causar algumas sensações na gente, né? E aí eu deixo a pergunta: e quando a referência mais assusta do que colabora pra gente poder seguir em frente com a nossa criação? Vou explicar. No sentido dela fazer a gente dar um passo pra trás e não querer seguir em frente por não conseguir fazer algo tão bom quanto a nossa referência. Então a gente entra naquele mood meio, é melhor desistir ou nem tentar. O que você pensa sobre isso? Eu penso que eu vivo isso constantemente, né? Mas eu acho que esse problema rola quando a gente entra nessa questão mais perigosa, que é a comparação. Quando a gente vê coisas de pessoas próximas da nossa área ou com temas e estéticas parecidas com o que você gostaria de trabalhar, às vezes dá pra ficar bem, poxa, essa pessoa faz muito melhor do que eu faria, eu nem preciso fazer, já tá feito. Mas pra mim, o pulo do gato é que é muito importante a gente encontrar uma linguagem e um estilo próprio. Não é fácil, de fato, é um exercício duradouro de descobrir o que a gente faz de melhor, o que a gente se diverte fazendo, isso é importante também, porque assim eu acho que é um caminho pra gente evitar comparações. A gente começa a reparar só no nosso próprio processo e evolução. Se pensar, fulaninho faz muito bem tal coisa, beleza, deixa o fulaninho fazer, ele faz muito bem tal coisa, mas se eu fosse fazer, eu ia fazer provavelmente de outro jeito, que também pode ser muito legal. O que a gente produz é um resultado do que nos inspirou e formou o nosso repertório, somados a nossas próprias vontades, traços de personalidade e a nossa intuição. Porque não, nossa intuição, né, Lau? Ela existe. Legal, Tito. Eu acho que isso é uma visão muito importante, né? E eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre como a referência pode ser assustadora no meio da criação, né? Eu acho que isso acontece porque a gente vive num contexto de uma estrutura muito comparativa, né? A gente tá sempre meio correndo atrás do rabo quando a gente trabalha, principalmente com criação, pra você conseguir se destacar em algum lugar ou ter o seu trabalho reconhecido, enfim. E aí eu acho que a referência, ela pode entrar num lugar de criar ansiedades. Então, em vez de ser um material de apoio pra você abrir novas perspectivas, a gente pode entrar nesse loop de... Meu Deus, eu não vou conseguir fazer algo tão interessante ou tão bom quanto a minha referência. E aí eu acho que o ponto é entender que a referência também, ela não é uma reprodução de algo. Ela é um ponto de partida pra gente poder desenvolver o que a gente tem vontade de desenvolver, né? E acho que pra não também ficar indo muito longe aqui com o meu pensamento, eu acho que assim, de fato, é muito assustador criar algo do zero, né? Beleza, a gente vê uma galera aí no mercado de trabalho, nossa, que cria com uma facilidade, mas eu acho que a gente sempre tem um ponto de partida que dá um frio na barriga, assim, de pra onde eu vou com isso, né? Onde eu vou chegar. Então, é sempre difícil você criar, principalmente algo original, completamente do zero, né? Acho que o nosso podcast é um exemplo disso. A gente, nesse momento, a gente tá fazendo aqui um episódio 100% focado nas nossas próprias ideias, e a gente não trouxe convidados para esse episódio, por exemplo, né? Esse aqui era um episódio que a gente queria fazer uma reflexão 100% nossa. E isso dá medo, né? Porque a gente tá partindo 100% das coisas que passam pela nossa cabeça, das nossas trocas, do nosso contexto, enfim. Então é um pouco assustador você expor 100% a sua essência e o seu pensamento pros outros, né? Mas eu acho que pra gente não cair nesse lugar muito tenebroso de deixar as referências nos consumirem ao ponto da gente se sentir muito pequeno, a gente precisa muito aterrar o pé no chão e começar a olhar com mais generosidade pros nossos próprios movimentos. Eu acho que complementa um pouco do que você falou, né, Tito, que a gente tem que entender que a gente tem o nosso próprio repertório, as nossas próprias vontades, os nossos traços de personalidade, intuição e tudo mais. Eu acho que a minha percepção pra referência não se tornar algo assustador é muito difícil, gente, é um exercício de autocuidado quase aí, fazendo a coach aqui, mas a gente tem que olhar também pra nossa trajetória, né, pro que a gente traz junto da nossa bagagem de conhecimento pra criar algo muito legal. Tudo pode ser uma criação muito interessante, né, partindo de alguém. Sim, não, e pra mim, eu acho que uma coisa que pode confundir muito é a gente ter um referencial muito rígido da onde a gente quer chegar, assim, solidificar muito a referência como a meta e o objetivo, e claro que depende do tipo de projeto que você tá envolvido, o tipo de entrega que você tem que fazer, mas eu tendo a preferir que a referência não confunda a minha cabeça e atrapalhe as ideias e novos caminhos que podem surgir durante o processo, né? Tá sempre aberto, eu acho que essa coisa de estar aberto ao processo é o que faz despertar
despertar em nós também essas nossas próprias vontades, as próprias intuições e linguagens que a gente vai descobrindo. Mas, Lau, me conta você, para fazer as suas criações, você costuma levantar referências? Como é que é esse processo? E, aliás, quais são as principais fontes que você usa para suas referências criativas? Laura Carvalho com a palavra, galera. Ai, gente, inclusive esses dias eu tô fazendo um projeto. Esse é como direção de cena. E eu precisei pesquisar, levantar umas referências. Eu sempre fico meio ansiosa nessas etapas, assim, apesar de gostar muito, mas eu sempre fico, porque eu sei que vai ter um momento que eu vou ter que afunilar, né? E aí é sobre isso que eu quero falar um pouco. Sim, eu costumo levantar referências. Eu acho que é isso. O processo sempre vai depender do tipo de trabalho que eu vou fazer ou do impulso criativo que eu vou ter no momento. Então, dando um exemplo mesmo agora desse momento, né? Chamada ali pra fazer um trabalho de direção de conteúdo, de direção de cena. Então, eu vou procurar vídeo, trend, referência bem visual, para poder não só mostrar para os clientes o que eu imagino da entrega final, mas também para ter um ponto de partida para mim e para toda a equipe que for envolvida no projeto, né? Uma vez que ele for aprovado. Então, nesse caso, falando de processo, eu tenho um primeiro exercício, assim, que é bem antigo, assim, bem old school, que é abrir o famoso Vimeo, mas não só isso. Eu acho que a gente pode ir para vários caminhos, tem uma lista enorme de links. Esses dias eu recebi de uma amiga que é muito focada em pesquisa de tratamento de filme para produtoras e tudo mais. Ela me mandou uma série de links que também abriu a minha visão do que eu poderia, né? Então, ela me mandou links de rolês para você montar editorial, de revista, de moda. Tem um site que eu recomendo muito, que ele chama Shot Deck. Ele vai pegar cenas, framezinhos ali de filmes muito focados no que você precisa. Então você joga algumas palavras-chave e ele vai trazer uma quantidade absurda de frames de filmes que conversem ali com o que você precisa traduzir, né? Então, às vezes, numa campanha de publicidade e tal, que você tem que fazer ali um enquadramento específico para mostrar alguma coisa da marca, você faz um tratamento para os clientes para entender mais ou menos como você imagina que a cena vai acontecer. Então, esse recurso, para mim, pelo menos, é maravilhoso. E eu recomendo navegar no Shot Deck porque você começa a ver filmes que você conhece de outra maneira e você começa a ampliar mesmo a maneira de fazer uma seleção com um olhar, assim. Não sei se faz muito sentido, se eu tô muito maluquinha aqui explicando, mas enfim, outra coisa que eu faço muito, e eu acho que não sou só eu, que é ficar caçando portfólio de pessoas criativas daqui e de fora que eu admiro muito. Então, alguém que já fez alguma campanha de alguma marca que eu acho que conversa com o que os meus clientes querem. E veja bem, é isso, de novo, nem sempre as pesquisas são relacionadas com o produto final, que no caso aqui, que eu tô dando um exemplo, é o vídeo. Então eu posso procurar, sei lá, uma exposição ou um livro que eu li uma história que me inspirou e que pode, sei lá, trazer uma conversa aleatória de um podcast, por exemplo. Até numa conversa com amigos ou família, isso também pode trazer algum tipo de referencial que eu posso construir na narrativa, sabe? Que eu posso trazer uma construção que vai depois pro visual, que depois vai pra esse caminho do vídeo, né? Mas é isso, eu acho que o que eu mais faço é me perder pelo caminho, isso eu não consigo fazer diferente. Não é o ideal pra todo mundo, tem gente que vai de uma forma muito mais objetiva. Minha cabeça, ela é bem... Assim como vocês estão vendo, o tempo que eu tô demorando pra responder essa pergunta. Ela vai bem longe, ela é bem aleatória. Então eu acho que o meu foco vai ficando distribuído e aí depois eu vou tentando afunilar, que é a hora que eu acho que me ajuda, né? Mas uma coisa que eu faço muito, às vezes, é me perder quando eu vejo eu tô há 3 horas no TikTok vendo coisas aleatórias que não era o que eu precisava estar vendo desde o começo. Então, gente, a regra, no meu caso, é que não tem muita regra, mas é isso. É o foco distribuído. Eu gostei muito esse conceito aí. Você trouxe agora, inventou ao vivo, de se perder pelo caminho, né? Enfim, que você foi falando. E eu fui me perdendo. Foi se perdendo, foi até um pouco metalinguístico, mas eu acho muito legal isso no processo, assim. De você se perder, justamente você, enfim, começa com referências, começa com objetivos e pra determinar ali onde você quer chegar, mas esse se perder é onde que você vai encontrar o novo, né? O que vai trazer de elemento inusitado pra sua criação. Isso que você falou de, uma conversa com a família, sabe? Essas coisas que são muito mais humanas e orgânicas, assim, é muito legal. A importância de você reunir refs quando você tá trabalhando com mais pessoas. E eu acho que isso é muito importante para apresentar e vender uma ideia, né? Tornar as coisas mais palpáveis para quem não tá dentro da nossa cabeça, que é basicamente todas as outras pessoas que a gente convive, né? E isso é muito importante. Enfim, ideias podem surgir de processos mais individuais, mas quando a gente traz pro coletivo, elas podem crescer. E como a gente traz pro coletivo também é muito importante, assim. Eu acho que o prazo ajuda a pelo menos você
focar ali pra você poder fazer a sua entrega, né? E eu acho que a pesquisa de referência aqui, no caso, no meu exemplo, é 100% focado no trabalho. Então, dentro desse caos que parece um pouco desorganizado de ir lá longe, pesquisar um monte de coisa pra depois voltar, eu sempre costumo reservar uns 2 dias, pelo menos, pra eu ter. Nem sempre a gente tem esse tempo. Quem trabalha em agência de publicidade principalmente sabe bem, quem trabalha em produtora que trabalha também com publicidade sabe que às vezes você não tem esse tempo. O ideal é ter pelo menos 2 dias pra você poder ir fundo e depois afunilar ali e separar, né, as maluquices do que é palpável pra você fazer a sua criação. Mas é isso, gente. Mas então, Tito, depois que eu falei aqui bastante, você trouxe esse ponto, né, da referência como forma de ferramenta e tudo mais, eu queria entender na sua área, né, porque eu tô falando aqui bastante de publicidade, né, dessa parte de direção, mas eu queria entender você como creator, assim, né, como que é o processo pra você, como que isso funciona? O processo de um creator, tá, enfim, a minha área, entendo como essa coisa de criação de conteúdo audiovisual para plataformas digitais, né, que é o que é creator, mas como que eu trabalho com essa referência? Olha, eu acho que primeiro eu gosto de ter no radar as coisas que estão rolando. Então, o que está funcionando em cada plataforma, novidades de recursos, novos criadores que estão surgindo. Eu acho que esse tipo de referência eu tenho que estar sempre em contato. Mas o que eu tenho pavor é de cair no golpe de só repetir o que já existe porque funciona. Porque também tem esse perigo, né? Você vê todas essas referências do que funciona e você fala, pô, é só fazer igual. Então, esse é o exercício também que eu faço todo dia. Como eu consigo absorver isso do que funciona, o que faz sentido para cada plataforma, mas como que eu posso fazer isso diferente? De um jeito que ainda não foi feito, quebrando uma expectativa e sendo fresco e surpreendente para quem assiste. Enfim, eu acho que esse é o racional. Que eu consigo fazer todas as vezes? Não vou dizer que consigo fazer todas as vezes, né? Mas é onde eu miro quando eu vou criar. E aí, pensando em ferramenta mesmo para esse processo, eu acho que um bom e velho bloco de notas é onde eu anoto o início de ideias, efeitos que eu quero usar, temas que eu quero falar. Eu acho que essa ferramenta é muito importante, porque é uma forma meio digerida, assim, das referências, né? Não é só o link, é o link, mas assim, o que eu gostei disso aqui? O que eu quero criar a partir disso aqui? Até para citar uma coisa mais prática, tem um software que tem aplicativo e tal. Software é muito... Quem fala software, né? Um programa, um aplicativo que chama Notion. Você usa também, né, lá o Notion ou não? Cara, o Notion acho ótimo. Às vezes eu fico caçando uns templates, mas eu me perco no personagem, amigo. É difícil aqui a cabeça, realmente. Ela é muito espalhada. O Notion é tipo um bloco de notas muito tunado, né? É um bloco de notas que você consegue, enfim, indexar um calendário, puxar um link e já colocar imagens. Você consegue organizar as páginas ali que você cria de uma forma muito completa, assim, tabelas e tudo mais. Mas eu acho legal, assim, eu uso ele dessa forma. Eu anoto ideias e a partir do momento que eu vou desenvolvendo essas ideias, eu já consigo jogar elas num calendário de tipo, quando que eu quero executar, quando que eu quero editar isso aqui. Então ele é um mapa mental, assim, do meu processo muito legal. Acho que é uma ferramenta maneira pra como diluir essas referências e ideias, né? E eu acho que outra fonte de referência pra mim são as ferramentas. A gente citou aqui essa coisa de filtros, formatos, apps de edição, técnicas diferentes nos softwares de edição. Software de novo, tô com essa palavra na cabeça. Enfim, eu sou muito aberto aos novos processos. Então eu quero ver o que tem de novidade, de novos apps e tudo mais, porque eu acho que esse é um jeito da gente se reinventar, de incorporar novos processos e ser mais espontâneo, assim, né? Descobrir histórias a partir das ferramentas. Então acho que quando eu quero ter novas ideias, às vezes ao invés de olhar a referência do que as pessoas estão fazendo, eu vejo que tipo de ferramenta essas pessoas estão usando, que tipo de coisas novas tem no radar que eu possa testar e criar algo novo a partir daí. Muito legal. Eu acho muito interessante o recurso do bloco de notas, inclusive sou usuária do blocão mais cru, assim, né? Eu não consigo me aventurar muito no Notion. Confesso que eu tentei pegar templates. Quando eu tento criar no Notion da minha própria cabeça, sempre fica uma bagunça, não acho nada. Mas tem templates muito bons. Inclusive, tem uma amiga, a Mi, que ela é de pós-produção e faz também criação de conteúdo. E ela tem um template muito legal para as aulas, acho que de francês que ela faz, ou de espanhol, não lembro agora. E ela criou um e ela deixa lá disponível pra galera, pra quem quiser fazer curso de línguas, usar o template do Notion dela. E isso eu acho muito fascinante, assim.
assim. Então, eu acho que isso ajuda, né, a gente a organizar melhor as nossas referências, enfim, e dar aquela famosa funilada que eu já falei desde o começo. E eu acho que, pra complementar um pouco essa reflexão, eu queria trazer uma pergunta. Beleza, você foi lá, encontrou as boas referências pro seu processo criativo. Como que você analisa, Tito, conta pra mim, e absorve essas referências pra sua criação? Como que é o próximo passo, tá? Beleza, levantei tudo, tem agora essa montanha de coisa aqui, qual que é o próximo passo? Sim, eu acho que o que eu tento sempre pensar quando eu vejo alguma coisa legal, uma referência de algo que eu gosto, tentando entender como que ela foi feita. Então, vamos decupar, né? Quais técnicas, recursos, ferramentas foram usadas em algo que eu gostei de consumir e como eu posso incorporar parte delas ou algumas delas pro meu processo. Acho que é um pouco do que eu falei na outra resposta até, né? Mas eu acho que muito do que eu crio tá nesse universo porque eu sou apaixonado em pesquisar e conhecer processos de outros artistas, outras pessoas criadoras. Enfim, nosso podcast, inclusive, né, tem total conexão com esse movimento, que eu acho que é muito rico, assim, a gente conhecer, seja detalhes da rotina de trabalho, seja, caraca, eu escrevi software de novo no roteiro aqui. Eu ia falar isso, que tá, seja um software que Enfim, é que eu gosto muito de entender as ferramentas mesmo, que as outras pessoas usam, porque eu gosto de ir atrás, eu gosto de aprender através do que eu vejo de novo e diferente no trabalho de quem eu acompanho e, enfim, tentar incorporar, tentar crescer a minha produção a partir da pesquisa pelos processos de outras pessoas, assim. Óbvio que nem sempre é tipo, vejo uma coisa que eu gosto e vejo o processo e vou me identificar. Não, às vezes eu me identifico com o processo de uma pessoa que eu nem gosto tanto do resultado final, sabe? Mas essa pesquisa é muito legal, assim, de também não se sentir tão sozinho, assim. Eu acho que muitas das coisas que eu faço, meu trabalho é muito solitário nesse sentido de que eu absorvo muitas partes do processo de criação de vídeo, mas sozinho, assim. Então, eu sempre que tenho a oportunidade de colaborar com outras pessoas, entender o processo de outras pessoas, trocar ideia com outros criadores, isso é muito rico pra crescer o meu próprio processo. Mas me conta você, Lau, como é pra vocês tudo? Muito legal, Tito. É muito bom porque a gente dá aqui duas perspectivas. Eu acho que você é uma pessoa muito mais organizada do que eu nesse sentido. Claramente, né, deixei claro que me causa ansiedade, mas não é ruim. Eu gosto de fazer pesquisa de referência, gosto de chegar nesse lugar. Afinal, eu trabalho com criação também. Mas eu acho que a primeira coisa que eu faço é separar o que faz sentido e o que não faz. Então, no trabalho, eu tento fazer o processo de ir eliminando e fazendo o funilzinho. Eu já falei de funil, você ficou falando de software, eu tô falando de afunilar, que pra mim faz 30 minutos. Então eu vou tentando afunilar os caminhos até eu encontrar pelo menos 2 ou 3 que conversem com os meus objetivos finais. E aí eu vou fazer uma lista, aí eu começo a me organizar mais, de categorias dessas referências. E aí depois eu vou levantando o que eu acho mais interessante pra criar a minha ideia proprietária. É quase um mood board, né? Coletando tudo que eu acho de mais legal de cada um dos pontos que eu levantei. Então, no fim, apesar de eu ter essa energia meio caótica que vai pra longe e tal, o processo de referência é o processo organizacional, né, das ideias. Então, a cabeça vai longe, depois eu aterro, corto tudo que é impraticável, eu absorvo o que é mais interessante e factível. Tem isso, né, no audiovisual você tem que pensar nas linhas de produção, o que vai dar pra pagar, o que não vai dar pra pagar, isso é importante. Então, e depois eu penso que é isso, que as referências pra mim, elas só me dão espaço pra eu poder criar minha ideia única, assim. Elas me dão pontos de partida pra eu tornar uma ideia real, assim. É meio essa a minha visão. Não, perfeito. Você falou que não é organizada, mas você acabou de explicar todo o seu processo organizacional, né? Porque... ele existe. Não, ele existe. Cada um tem o seu. É que às vezes eu fico, gente, não é possível, precisa ser tão assim. Mas eu acho que eu tenho um ponto que eu fico empolgada quando eu começo a entrar no mundo da referência, assim, eu fico... E aí eu acho que é isso que me gera mais ansiedade, porque aí eu meio que quero fazer tudo. E é isso, né? Não dá pra fazer tudo, a gente tem que escolher um caminho e tacar ali pau nele, né? Mas é isso. E essa organização é muito importante, você acabou de contar pra gente justamente como a gente faz pra não se perder no processo, né? Saber quais são os próximos passos até a gente atingir ali o resultado que a gente tá mirando. E ainda falando em organização, Lau, outra questão é, você consegue separar o conteúdo que você consome como entretenimento daquilo que consome para analisar e incorporar no seu trabalho criativo? Ou seja, o que você está consumindo por lazer ou por trabalho? Ou como que isso tudo acaba se misturando ou não na sua rotina? Eu gosto muito dessa pergunta, Tito, porque eu gostaria de ter respondido ela e ter gravado essa resposta há uns 10 anos atrás e agora poder responder ela de novo só pra ver a evolução da minha cabeça. É tipo aquela série da Vanity Fair com a Billie Eilish,
que há, sei lá, 6 anos, acho que esse vai ser o 7º, ela responde a mesma entrevista. Inclusive, gente, muito legal, procura lá no Google, Billie Eilish, Vanity Fair, responde perguntas, qualquer coisa assim que vai aparecer. É um conteúdo muito bom de assistir e ver a evolução dela nas respostas. Acho um formatinho assim, ó, 10 de 10. Mas o meu ponto é, há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar comunicação, entender mais sobre edição, questões técnicas, era impossível ir comigo ao cinema, por exemplo. Ou sentar do meu lado ver uma série, uma novela, uma propaganda, qualquer coisa. Era um saco sentar do meu lado. Porque eu ficava assim, né? Tudo que eu tava aprendendo ali, eu punha em prática querendo assistir. Então eu falava assim, isso aqui é um contra-plongé, isso aqui é um plano detalhe, plano americano. Eu tava descobrindo os planos, sei lá, coisas, sacadas de edição, enfim. Era um saco ficar do meu lado. Mas depois do momento que eu entendi a técnica, de fato, meu olhar mudou para as coisas, né? Então, era quase como se eu ficasse testando se eu tinha aprendido direito as coisas. Eu não conseguia desver o que eu tinha aprendido e aí eu tava começando a me relacionar de novo como consumir qualquer tipo de conteúdo, né? Porque tava tudo muito fresco na minha cabeça, eu tava descobrindo coisas que eu não fazia ideia. Hoje eu acho que a moçada, né, aqui entregando a fase da minha vida, a galera já tá muito dentro do contexto digital, do desenvolvimento de vídeo e tudo mais. Todo mundo já tem uma sacadinha ali que tá dentro da plataforma, uma sacadinha básica de edição. Lá atrás, na minha época, eu tava na faculdade, nem era todo mundo que tava interessado nisso, né? A gente tava começando ali, o YouTube tava nascendo, logo depois começou a ter mais conteúdinho no Instagram e tudo mais. Então, tudo era muito novidade, assim. Mas é isso, com o tempo, eu ingressei no mercado de trabalho, eu percebi que nem tudo era tão brilhoso como parecia, né? No começo de uma faculdade. E aí, a minha cabeça meio que sozinha começou a se poupar. Então, hoje, a minha cabeça ela não absorve as coisas pensando em processos criativos, mas ela tem um espaço de arquivo dentro dela que sempre pode ser acessado. Como que eu posso explicar isso? Tudo que eu vivo, consumo e troco com as pessoas pode sempre ser acessado quando necessário. Mas quando eu tô ali, sei lá, vendo um filme, viajando, trocando uma ideia com alguém, a minha energia não tá depositada nesse lugar de uau, isso pode ser uma grande referência pro meu futuro. Eu acho que o referencial, ele acaba sendo essa coisa meio, vou usar o tema do momento, orgânico, e ele pode sim ter um ponto de partida, mas eu não acho que a gente precisa se cobrar pra fazer isso sempre ser uma prioridade, sabe? Não sei se faz sentido se eu fui muito longe aqui nessa minha história de vida, mas é assim que eu enxergo a maneira de absorver as referências hoje em dia. Faz sentido super. Eu acho que, no meu caso, eu acabo criando muito sobre o meu cotidiano e rotina, então eu acabo misturando um pouco essa questão aí do, como diria o Fausto Silva, o profissional do... Não, desculpa, errei, caraca. O pessoal e o profissional, tanto no pessoal quanto no profissional, o que é meio perigoso, atenção, porque o meu trabalho também traz essa satisfação pessoal, criativa ali, eu gosto de estar envolvido com isso, é muito fácil acabar deixando ele extrapolar um pouco o horário comercial. Às vezes eu tenho uma ideia de vídeo quando eu tô no mercado, na rua, no cinema, vendo um filme sobre outra coisa nada a ver, e a minha cabeça dá uma viajada, tudo bem, isso acontece, eu pego o bloco de notas, escrevo ali a ideia, só que o perigoso é, às vezes dá aquela ansiedade do tipo, eu quero testar essa ideia agora, e aí eu tenho que acender uma luzinha aqui dentro pra me avisar, calma cara, aqui é um tempo pra você relaxar, fazer outra coisa, eu acho que isso não parece, mas também é muito importante pra ter uma rotina criativa saudável, né? Ter esses limites, entender essas separações, assim, pra acabar tudo não se misturando de uma forma caótica. Até resgatando um pouco o papo que a gente teve lá no primeiro episódio, eu acho que é muito importante também a gente consumir mídias diferentes pra criar. Acho que a gente falou bastante disso nesse episódio já também, né? Mas um outro perigo que eu enxergo é esse de tipo, eu tenho que fazer um vídeo publicitário pra uma marca tal. Deixa eu ver quais outros vídeos publicitários do mesmo território dessa marca estão sendo feitos. Pô, acho que assim a gente vai acabar só fazendo mais do mesmo. Um exemplo aqui de uma outra mídia que me ajudou muito com ideias pro meu trabalho, com vídeo. Nesses últimos tempos eu entrei na pilha de ler e pesquisar sobre quadrinhos. Não tão a fundo, porque eu sei que tem muita gente, né? Temos amigos, inclusive o Alexandre Stan, que é um cara dedicado a essa arte, mas eu fui mais na superfície ali, digamos. Eu li algumas coisas, eu peguei um curso online para entender processos e técnicas dessa linguagem e foi muito legal aprender um pouco sobre essa linguagem para desbloquear outros cursos criativos
criativos da minha cabeça. Porque senão, de novo, a gente acaba fazendo a mesma ideia do mesmo jeito que a gente tá acostumado a ver e tá acostumado a fazer dentro de uma zona confortável. E eu acho que essa sensação que estamos todos fazendo mais do mesmo e que não dá para fugir dos formatos mais clássicos para fazer sucesso é muito culpa dessa cultura do consumo e produção frenética para as mídias digitais. Não é mesmo? Enfim, eu acho que essa padronização tá muito nesse lugar. Pensando que temos uma réplica muito grande de conteúdos e ideias acontecendo nas redes, eu agora vou jogar pra você, Lau. Veja só a questão desse cenário que eu construí agora aqui pra você. Ainda existe uma forma de criação 100% autêntica? Tipo, tirei do essa ideia, é nova, nunca ninguém fez. Ai, Tito, essa pergunta me faz lembrar aquele vídeo que a Demara fez, o Trendzeiras, que é referenciando, inclusive, 100% naquele meme das rolezeiras, famosíssimo. Mas, sei lá, antes de falar um pouco mais sobre isso, eu vou mandar o quê? Meus achismos aqui, pra você e pra quem tá ouvindo a gente. Eu acho que as redes e a produção em grande escala fizeram o tempo das coisas ficar tão caótico que as pessoas produzem na energia de um trator, sem refletir muito de onde veio aquele impulso de criação. Então, sai da frente. Preciso pegar aqui a onda da trend. Até bati uma palma aqui. Não é sai da frente, tô fazendo, né? É polêmico porque, ao mesmo tempo que eu acho que a cultura digital ajuda a gente a expandir conceitos, artes, conversas, dar espaço pra que a referência, que é a pauta aqui, tá, gente? Ela não fica só centralizada num grupo específico de pessoas. Ela também abre espaço pra que a referência ganhe vários espaços. Ela ganha novas esferas, novos espaços. Ela vai se ampliando, né? Eu acho que a referência fica talvez mais acessível quando a gente tem um campo digital, pensando em proporção hoje da acessibilidade que a gente tem à internet, não só aqui no Brasil, mas no mundo, como ela conecta a gente, né? Como o meio digital nos conecta. Então isso amplia a nossa capacidade de saber mais sobre outras coisas, ver mais sobre outras pessoas, culturas e tudo mais. Mas enfim, o meu ponto aqui é, a gente tá vivendo um momento de confusão sobre o que é se referenciar a alguma coisa e o que é só copiar sem dar crédito pra quem desenvolveu uma ideia ali no início. Eu volto agora pra referência do começo da resposta, que é o vídeo da Demara, né, que fala sobre isso muito bem. Ela coloca ali pra todo mundo que você pode sim se referenciar a um conteúdo. Um conteúdo ele pode virar uma trend, né? Só que cada um vai dar o seu tempero da criação dele. E se é uma coisa muito específica, uma linguagem que é muito característica de um tipo de criador de conteúdo, deveria existir ali uma mínima ética de dar créditos, né? Eu sei que a internet às vezes vira uma terra meio de ninguém. Talvez esteja dando uma opinião um pouco polêmica, mas existe um respeito pelo que o outro faz, né? Você não chupinha a ideia do outro, reproduz e finge que é sua 100%. E isso eu acho que é muito o que ela se coloca ali, né? Isso gerou ali um debate, um bate-boca, foi assim, muita emoção na internet, mas eu acho que é importante a gente refletir como que a gente cria as coisas e como a gente se referencia a elas, né? Eu acho que tudo bem a gente surfar as ondas das trends, eu acho que isso gera mais conteúdo, eu acho que isso faz parte da cultura, principalmente agora com o TikTok, que se propõe a formatos muito legais de criação de conteúdo, mas eu acho que às vezes é tudo tão rápido que a gente não para muito pra refletir sobre o que a gente tá fazendo. E isso pode gerar N outras questões que a gente já sabe, né? Inclusive cancelamento na internet. Eu espero, inclusive, não ser cancelada por conta dessa resposta aqui. Que tá o quê? Grande reflexão aqui. Cara, não vai ser cancelada. E se for cancelada, você vai estar certa. E se for cancelada também, aí nosso podcast vai viralizar. É bom demais. Não, eu tô brincando, Toda publicidade é publicidade. Não, então, mas eu acho que isso até se conecta com o que a gente tá falando nesse sentido de, tipo, as redes alimentam muito essa busca pelo número, pelo sucesso, pela relevância. Então vira esse território meio nebuloso do vale tudo, eu vou fazer igual ao que o outro tá fazendo, eu vou participar de todas as trends. E eu acho que a questão que faz a gente refletir um pouco sobre o nosso propósito como criador é pensar, se a gente participa de tudo, a gente não participa de nada, né? Qual que é o nosso propósito enquanto criadores? Pra onde que a gente tá indo? Pra onde a gente tá mirando enquanto mensagem, enquanto linguagem, enfim. Eu acho que se a gente quiser, sempre vai existir uma forma de criação mais autêntica. Eu não sei se é 100% o resultado da cabeça de uma única pessoa, porque eu também acredito nos processos mais colaborativos.
E eu acho que tudo que a gente cria é fruto de uma mistura de várias coisas. Então, a gente falou de várias delas aqui. São referências, vivências, gostos pessoais, as parcerias que a gente faz. E quando a gente vai recombinando esses elementos nesse caldeirão aí da mistura criativa que a gente tá fazendo, a gente vai trazendo novos elementos. Eu acho que é bem difícil a gente se esgotar totalmente enquanto criadores. Enfim, tem muita coisa rolando, muita coisa que a gente vai digerindo e incorporando a essa nossa mistura. E eu acho que essa coisa da mistura, o Samir falou isso também, né, no episódio que ele participa, é muito interessante porque sempre que você misturar em proporções diferentes um pouquinho de cada uma dessas coisas que a gente tá falando aqui, você tem resultados diferentes. Então o processo criativo é muito sobre também esse encontro dessas referências, vivências, parcerias, enfim, você vai participar de um projeto com pessoas diferentes da sua área, você acaba levando o projeto para outro caminho, ou se você vai fazer esse mesmo projeto com pessoas que são muito mais próximas, você acaba caindo em outro lugar. Enfim, dá muito pano pra manga isso, né, Lau? Não é isso que você vai falar? Nossa, Tito, isso dá pano demais. Assim que o roteiro tá falando. Inclusive, acho que a gente pode pensar um episódio só sobre esse papo mais pra frente. Mas pra chamar o fim dessa conversa, vamos lá, diconas pra quem nos ouve. Pra alguém que vai começar a criar agora. É mais importante formar um vasto repertório ou ir direto pra prática? O que você acha? Olha, não sei, cada um é cada um, mas eu vejo que pra mim o que me dá mais satisfação e resultado também é ir direto pra prática, nesse sentido de que talvez o elemento mais importante daquela mistura que eu tava falando, que resulta na criação, é o que tem dentro da gente, que muitas vezes a gente só vai descobrir na prática. Então a gente tem que botar ali a cara pra jogo pra saber com o que a gente tá lidando. E só um momento aqui também pra trazer uma outra experiência que eu tô tendo que tem muito a ver, é uma experiência que eu consigo falar sobre ela em todas as conversas que eu tô tendo ultimamente, que é, eu estou fazendo um curso de teatro. Uma coisa muito legal que eu tenho aprendido, que no teatro tem esse lance do corpo, de ideias que surgem a partir do corpo. Por exemplo, se você tem uma ideia de uma personagem, pensa em características psicológicas, como ela se veste, qual é a sua história e tal. Porém, ela só existe e você só entende se ela funciona ou não ali na cena, se você ou outra pessoa interpretá-la no corpo, ganhando ali a materialidade da coisa. Quando a ideia sai da cabeça e vai para o corpo, a gente tem outra visualização de tudo. Tal elemento funciona ou não, várias coisas novas surgem e inspiram novas ideias que a gente não teria só olhando para o papel, pensando racionalmente em cada decisão, cada referência justificada ali. Eu acho que esse ir para a prática nos desperta algo muito novo e algo muito fundamental para a gente entender nosso próprio processo e linguagem. Uau, muito bom, Tito. Posso fazer uma cena aqui para você também, já que agora eu sou ator. Faz uma leitura dramática. Posso ler de novo o roteiro agora, imitando um tigre. Tito, eu acho que você trouxe pontos muito legais, muito interessantes. Inclusive, a sua vivência do teatro eu acho maravilhosa. Eu acho lindo ver ela 100% de maneira orgânica entrando na sua vida, nas suas conversas. Eu acho isso muito massa. Acho que você trouxe um exemplo muito legal. Mas eu quero falar de uma coisa que a gente, inclusive, já falou com algumas pessoas que a gente entrevistou pra participar aqui ao longo dessa temporada do Trambecos, que todo mundo fala. Todo mundo que é da área de criação, que faz conteúdo ou que trabalha com alguma frente da criação, conversou com a gente, que é: não tenha medo de criar. Os processos criativos são muitos. Então, a fórmula exata, ela não existe. Então, se você começar a criar alguma coisa antes de ter pesquisado a referência, enfim, você trocar um pouco a ordem dos fatores, não é um problema. Tá tudo bem. Desde que você mantenha esse seu ímpeto de querer criar algo, né? Eu acho que você ter um vasto repertório antes de começar uma criação, ou o que é ter um vasto repertório? Acho que a gente também pode entrar para essa pergunta, né? Eu acho que, eu volto a dizer que é o que eu falei lá no começo. As referências não é só você abrir uma aba no seu navegador e caçar referências em sites interessantes de referência e tal. É isso também, faz parte do processo, principalmente dependendo da frente de desenvolvimento que você faz, né? Isso é muito precioso também. Mas você tem uma trajetória, você mesmo, Tito, falou isso também em uma das respostas. Todo mundo tem uma trajetória própria, todo mundo tem uma bagagem de história dentro de si, né? De como vê o mundo, de como recebe as informações ao redor. E isso é repertório, isso é referência. Então, não necessariamente tem que ter esse movimento de tipo, vou abrir pastas, vou abrir, sei lá, o Pinterest aqui falando, né, dos sites, dos recursos de referência mais populares.
softwares, como você gostaria de dizer. Mas o que eu quero dizer é que não, que eu não acho que você precisa ter o tal do repertório, né? O que é esse repertório? É o que você carrega também dentro de você. Eu acho que, no fim, tudo vai partir de alguma referência que você tem dentro de você, ou que você ouviu alguém falar, ou de alguma coisa que você leu. Tudo é estímulo pra criação. Não sei se ficou muito abstrata essa minha resposta, mas eu acho que esse é um dos grandes objetivos do nosso podcast. Eu acho que das trocas que a gente tem entre a gente ao longo desses anos. Inclusive, gente, vai ter um episódio especial da gente falando só sobre a criação desse podcast, porque ele é muito especial pra gente, dos desenvolvimentos. Mas o nosso grande ponto aqui é realmente tirar essa carcaça de que parece que você tem que ter, eu não sei, às vezes a impressão que eu tenho quando eu entro no mundo da criação, da publicidade, é que você tem que ter grandes recursos renomados pra você poder ser uma pessoa criativa. E não é isso. Quando você tá lá no dia a dia, eu tô falando de trabalho aqui, mas quando a gente tá fazendo um desenvolvimento, é muito sobre a pessoa que você é, sobre o que você tem dentro de você e sobre como você lida com as pessoas também ao redor, como são as trocas, que eu acho que a gente falou um pouco aqui ao longo. Então é isso. Siga criando. Aquelas, né? A tia dando aqui siga criando. Tudo vai partir de todo lugar ao mesmo tempo. É isso? Pegou essa ref? Bom, se não pegou também, tudo bem. Só faz assim, segue a gente aqui na sua plataforma de áudio favorita e também nas nossas redes sociais, porque a gente pode trocar umas refs por lá. Que tal? É @trambecos no Instagram, Twitter e TikTok. Qual que é o seu recado final, Lau? O recado final é, meu Deus, a gente tem que fazer conteúdo pra todas essas redes pra vocês poderem nos acompanhar. Socorro. Tô brincando. O meu recado, Tito, eu queria te agradecer muito por essa troca. Eu acho que esse episódio, ele é um episódio muito especial porque ele é a essência do que é o Trambecos. Óbvio que a gente quer escutar muita gente da área da criação, do desenvolvimento, enfim, de várias frentes diferentes. É o propósito do podcast, mas ele nasce disso que vocês ouviram aqui, dessas trocas minhas com o Tito, assim. Então, amigo, foi muito gostoso fazer esse episódio. Eu queria muito te agradecer pelas trocas, pela honestidade, pela visão muito boa, muito divertida de como é criar, como absorver as referências. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato dentro do formato. É meio que tudo o mesmo formato aqui no podcast, só que dessa vez fui eu, Tito e eu. E a ideia aqui é a gente seguir nesse ritmo, trazer pessoas pra gente escutar, mas a gente também fazer algumas reflexões de assuntos que a gente costuma conversar no dia a dia das nossas vivências também. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo, pra quem chegou até aqui, quem conseguiu chegar até esses últimos minutos, segundos. Muito obrigada. E obrigada, Tito, mais uma vez. Obrigado, Lau. Eu acho que esse episódio foi um dos mais legais de gravar também. É um pouco esse nosso movimento de nos empoderarmos ali do nosso próprio processo. A gente vai escutar outros também, mas a gente, enquanto criadores que somos, também queremos falar, debater aqui nossos processos, e eu acho que isso pode ser muito enriquecedor pra gente ir descobrindo o que é esse podcast, como que ele vai se desdobrando, e também pra nossa audiência, enfim, participar mais com a gente, conhecer um pouco do que a gente tá querendo fazer aqui. Lau, muito obrigado por esse papo, e aos becos, muito obrigado pela atenção. E nos vemos no próximo episódio. Qual será? Não saberemos, porque eu e a Lau ainda estamos decidindo a ordem dos episódios. Mas é isso, né, Lau? Quem sabe faz ao vivo, galera. Brincadeira. Mas é isso. Queria dar vários spoilers agora, porque animada pra ficar falando. Mas é isso. Só um beijão e tchau. Muito obrigada por acompanhar o Trambecos. A edição desse podcast é da Jéssica Corrêa. As artes são do Eduardo Cirilo. Roteiro, produção e ideia original, Laura Carvalho e Tito Mello.